Então vem com a gente, porque começa agora mais um Papo de Horror! Nossa, que atropelado! Que? Perna esquerda, ele tá parado! Dizer que Stephen King é um gênio e um mestre do terror já não é novidade para mais ninguém. E hoje nós vamos falar de uma série espetacular, que é uma adaptação de um dos mais recentes livros do Estevão Rey. Então vem com a gente, porque começa agora o Papo de Horror! Salve, salve, galera! E antes de vocês irem direto para a dica de hoje, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre ficar por dentro do que há de melhor no cinema de horror. A série The Outsider é baseada no livro homônimo do Stephen King, e o interessante disso tudo é que ele foi um livro meio que encomendado, porque assim que ele foi lançado pelo Stephen King em 2018, a série já foi produzida. Na série, Terry Maitland é um treinador da Liga Infantil de Beisebol, pai de 2 filhas e cidadão exemplar, sendo dos homens mais queridos da cidade que vive. Infelizmente, tudo isso vai mudar quando ele é acusado de assassinar um garoto de 11 anos de idade. E a primeira coisa que chamou a atenção da gente na série foi o fato da construção gradativa e escalonada do mistério, porque isso é inclusive uma marca registrada do Stephen King. Os aspectos técnicos com certeza são outro ponto que precisa ser ressaltado. Primeiro porque The Outsider é um claro exemplar do padrão HBO de qualidade. E além disso, o criador, o Richard Price, que é o nome por trás de outra série famosíssima da HBO, The Wire, é um showrunner competentíssimo e que com certeza contribuiu para elevar essa série de terror para outro patamar. Outro ponto técnico que a gente precisa destacar aqui são os enquadramentos, porque os diretores da série eles são muito felizes na hora de utilizar esse recurso. A gente consegue inclusive observar em determinadas cenas com carros em que o passageiro e o motorista, eles muitas vezes, por meio dos enquadramentos, a gente consegue entender o ponto de vista de cada um, a gente consegue ver um confronto de ideias, porque os diretores colocam a câmera por trás do retrovisor e você tem de um lado a visão do motorista e do outro a visão do passageiro. E uma outra escolha muito inteligente também é em determinados momentos para mostrar o quão se sentindo aprisionado o personagem está, o quão sem saída ele está. Você vê uma câmera meio que posicionada na janela e aí ela vai fechando o cerco, vai fechando o enquadramento e vai conseguindo meio que quase que encaixotando o personagem dentro daquela janela para te dar aquela sensação claustrofóbica que ele infelizmente está encurralado com aquela situação. O mais interessante é isso. Toda a escolha técnica da direção não é em vão e contribui muito para contar a história. O ritmo da série também é muito bem cadenciado e consegue equilibrar muito bem a tensão e o mistério, sendo um excelente exemplar de drama, mas sem perder de vista o melhor que o terror tem. Na verdade, é o que a gente sempre defende, que o terror, ele caminha, ele perpassa por diversos gêneros. E o The Outsider, ele traz como seu ponto dramático, a sua âncora dramática, a discussão sobre a perda. E o mais interessante é mostrar como as várias pessoas que estão envolvidas naquela situação lidam com essa questão da perda, com essa questão do luto, mostrando os impactos que isso tem, não só para a família das vítimas, mas como toda a cidade reage perante um crime trágico. E é interessante a gente observar que a série trabalha muito bem como que uns personagens acabam se unindo, outros acabam se afastando, uns apoiam, são simpáticos à situação, outros já julgam. Então a série é muito feliz em mostrar como que uma situação em comum tem repercussões distintas. Mas não se enganem, porque por mais que a série tenha todos esses elementos de um thriller policial e essa carga dramática e emocionante bastante pesada, ela é sim uma obra de terror que nos apresenta um mistério extremamente macabro e sinistro que está por trás e que aparentemente vai justificar o que aconteceu com as crianças assassinadas. Porém, para a gente continuar essa discussão aqui, a gente vai precisar falar alguns spoilers para vocês, e isso pode ser que incomode alguns. Então a gente já deixa o alerta aí para vocês que vão vir alguns spoilers. A gente não vai revelar o final nem nada, mas a gente vai adentrar um pouco mais essa discussão.
E para quem já está mais familiarizado com as obras do Stephen King, sabe que um dos pontos fortes do autor é a construção de um mistério instigante e a construção competentíssima de personagens carismáticos e interessantes. E no tocante aos personagens, The Outsider é um prato cheio, porque o seu elenco está repleto de nomes competentíssimos, como o Ben Mendelsohn e a Cynthia Erivo, que com certeza dão toda uma substância e uma carga dramática para a construção narrativa da série. Ralph é um detetive perturbado e que tem que lidar com a perda do seu filho, além de ter que lidar com um caso que não está avançando. Já a Holly é uma investigadora particular que tem uma singularidade de conseguir armazenar muitos dados na sua memória, mas isso torna o seu comportamento um pouco estranho. E enquanto Ralph é uma pessoa extremamente racional e cética e não dá margem para o inexplicável em suas investigações, já a Holly, ela abre sim um certo precedente para aceitar o inexplicável, o inesperado e até mesmo cogitar a possibilidade de explicações sobrenaturais para a sua investigação. E o interessante é que essa dualidade, esse confronto entre eles, gera não só um embate, mas também uma simbiose entre os dois personagens que torna a interação entre eles e o caso em si extremamente interessante de se acompanhar. E essa dualidade e simbiose entre esses dois personagens vai fazer com que a série migre da investigação criminal para a investigação sobrenatural. E a partir da metade da temporada, The Outsider, ele propõe uma outra discussão, que é sobre as crenças no sobrenatural e quais são os impactos dessas crenças na vida de cada um. E tem um determinado momento ali que os personagens se reúnem e começam a contar alguns casos que eles tiveram, algumas experiências sobrenaturais que eles tiveram, inclusive na infância. E isso foi muito interessante, porque quem nunca se sentou, por exemplo, entre amigos ao redor de uma fogueira e foi contar seus causos de terror na infância, ou ouvir uma pessoa idosa contando alguma experiência sobrenatural que teve? Então, quando isso acontece na série, é muito interessante porque nos gera no fã de terror uma certa proximidade com o que está sendo contado ali. E outra coisa interessante que a série causa no espectador é o fato dela conseguir fazer com que nós abrimos a nossa mente. Aí ela faz com que você realmente comece a questionar os seus conceitos, os seus preconceitos, para que te permita muitas vezes abrir margem para novas explicações, ou seja, deixar a sua mente aberta. E se não bastasse Outsider ser um grande exemplar de como o terror consegue caminhar entre os vários gêneros, como o drama, o thriller e tantos outros, no 9º episódio nós somos agraciados com várias cenas de ação, repletas de tiro, foguete, bomba, que vão com certeza te tirar o fôlego e só contribuem para dar todo aquele up de adrenalina que uma baita série de terror merecia e teve em The Outsider. A série foi cancelada pela HBO e na data de postagem desse vídeo ela tenta encontrar uma nova casa. Mas na minha opinião, ela teve um final extremamente satisfatório, que não vai agradar a todos, mas que é um dos ótimos exemplares dos melhores finais do Stephen King. E vocês, curtiram a dica de hoje dessa baita série no padrão HBO de qualidade? Então deixa aquele like sangrento para ajudar esse canal a crescer e atingir cada vez mais pessoas ávidas e fãs pelo verdadeiro cinema de terror. E se você não quiser ter uma experiência sobrenatural essa noite, já decore o lema desse canal: consuma cultura e viva o cinema. Porque terror também é arte. Até a próxima, galera!